mas a força para você caminhar, a força para você continuar a servir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a minha oração e o meu objetivo desta palavra nesta noite. O pastor citou aqui alguns irmãos que não veio, alguns que têm alguns problemas, outros pastores que não sabem o que está acontecendo, mas pode ser esse o motivo. Possa que alguém não está tendo força para vir. Possa que alguém não possa estar sofrendo sem força para continuar a caminhar. Pode ser a razão, eu não sei, mas pode que seja. Mas como o Senhor colocou no meu coração esta palavra nesta noite, eu creio que tem alguém que está precisando que o Senhor venha renovar. Tem alguém que está precisando que o Senhor venha colocar força na sua vida para continuar. E a palavra do Senhor, ela vem dizendo aqui que Ele é o que dá vigor ao cansado. Aleluia. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se a palavra está dizendo que Ele dá força ao cansado, e Ele multiplica as forças de quem nem tem nenhum vigor, é porque existem pessoas com esta condição. Existem pessoas que já estão cansadas. Existem pessoas que não têm nenhum vigor mais para continuar. Querem continuar, mas não têm força. Querem buscar, querem estar junto, mas não conseguem. Então nesta noite, esta palavra vem nesse encontro. Esta palavra vem em nome de Jesus ao encontro do cansado, ao encontro do que está sem força. E o que o Espírito Santo de Deus, Ele vem a fazer nas nossas vidas, aquilo que nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz aqui que os jovens cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, a força divina para nos vivificar no meio do cansaço, da fraqueza, do sofrimento e das provações. Essas coisas que causam cansaço, que causam às vezes desânimo na vida do crente. Na vida daquele que serve ao Senhor. Muitas das vezes a luta é tão grande. Muitas das vezes o problema que está passando é tão grande que a pessoa ela não suporta, que a pessoa ela não está aguentando mais. E aí que precisa da ação de Deus. Aleluia. O primeiro versículo do capítulo de número 28, ele diz: não sabes e não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga. Deus não cansa, Deus não se fadiga, mas eu quero dizer você, Ele conhece muito bem o que é isso. Ele conhece a minha vida, Ele sabe que eu sou pó, Ele sabe que eu não consigo, e por isso que Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é eterno, Ele pode nos socorrer na hora da dificuldade. Aleluia. Eu quero rapidamente observar alguns textos da palavra do Senhor, e nesses textos mostrar para os irmãos que muitos sofreram, se cansaram, se fadigaram, mas o Senhor os livrou. Louvado seja o nome do nosso Deus. No 1 Reis, no capítulo de número 19, a palavra do Senhor fala de um homem de Deus, poderoso nas suas palavras, um profeta, um dos mais conhecidos dos Velhos Testamentos, no seu ministério. Este homem fez proezas diante do Senhor, algo sobrenatural. Este homem que orou a Deus e determinou, segundo a sua palavra, que não chovesse, e durante um bom tempo ficou sem chover sobre a terra, segundo a sua palavra. Ele diz: vai ficar 3 anos e 6 meses sem chover, e não vai chover mais, e não choveu. Este homem que desafiava os profetas, desafiou os profetas de Baal, que orou a Deus e pediu que Deus mandasse fogo do céu
soldados, e Deus respondeu ele com fogo. Esse homem que desafiou os profetas de Baal, e diante daquele desafio ele matou ali por cerca de 800 profetas de Baal, ele desafiou. De repente, no capítulo de número 29, de número 19, nós vemos que antes de uma ameaça de uma mulher, Jezabel, uma mulher, que muito temida, até a própria palavra se refere a esta mulher como uma mulher diabólica, uma mulher poderosa, na sua palavra, e ela chega diante do profeta Elias, depois que ele desafiou os profetas de Baal e matou aqueles profetas de Baal, ela chega diante dele e diz para aquele profeta, e sucedeu que ouvindo Elias, e diz para aquele profeta as palavras, e diz para ele assim: se ele jurou pelos seus deuses, se amanhã, a esta hora, a sua vida não tiver, olhe para cá, irmãos, olhe para cá, deixa o irmão sair aí, preste atenção na palavra de Deus, preste atenção aqui que Deus quer falar conosco nesta noite através da sua palavra aqui, não desvia a sua atenção. Então ela diz aqui: e mandou o mensageiro a Elias dizer-lhes: assim me façam os deuses que outro tanto, se amanhã a estas horas não puser a tua vida como um deles. Olha, ele havia desafiado os profetas, haviam matado todos os profetas de Baal. Agora, diante dessa ameaça de Jezabel, mandou o mensageiro e falou: olha, amanhã, se na esta hora você não tiver como um deles, ela jurou pelos deuses, se Elias não tivesse como um daqueles mortos. E essa palavra causou na vida de Elias algo que surpreendente aqui, porque nós vimos Elias um homem de Deus, e agora diante desta ameaça, Elias vai começar a fugir diante da presença daquela ameaça. Ele começa a sair. Aquela mulher invoca os deuses ali daquela nação. Nós sabemos que os deuses aqui, ou as imagens, ela não tem poder nenhum, mas o que ela está invocando aqui, aleluia, é uma força que está por detrás da idolatria, por detrás das imagens de esculturas. É uma força sobrenatural, a força das trevas que ela está invocando contra aquele profeta, e diz assim: amanhã a esta hora tu serás como um dele. E nesta hora, Elias, ele pega o seu bolso, ele passa até Berseba, deixa ele lá, e ele foge para o deserto. A caminho de um dia ele sai para o deserto, andando pelo deserto. Diz a palavra que ele chega debaixo de um pé de zimbro ali, e ele pede o Senhor ali para que tire a sua vida. A angústia era tanta, o desespero era tanto, o medo era tanto, que ele pede para Deus tirar a vida do profeta. E ele deita ali naquele lugar, debaixo daquela árvore, e ele dorme um sono. Ele dorme um sono ali, ele começa a dormir. Mas Deus, irmãos, ele vendo a Elias, a palavra do Senhor, e ele diz que ele manda um anjo e leva até Elias. Dá ordem para o anjo vai até Elias com uma botija de água e um pão assado, e coloca sobre ali perto de Elias, que estava deitado. E o anjo pega e toca em Elias, chama Elias e fala: Elias, levanta-te, Elias, e come. E Elias pega, ele acorda daquele sono, e ele vê ali perto da sua cabeça a água, o pão que o anjo mandou para ele. E Elias pega e come aquela comida. E Elias pega e come aquela comida, e ele torna a deitar e dorme de novo. Ele dorme mais um pouco, de repente vem de novo o anjo, traz de novo a comida para Elias e fala para Elias, acorda Elias de novo e fala: Elias, levanta-te e come. E Elias, ele pegou, levantou e comeu aquela comida que o anjo estava dando para ele. Por quê, irmãos? Porque Deus, ele vê, Deus, ele conhece o nosso sofrimento.
Deus, Ele sabe que ele estava precisando, que ele estava cansado. Elias estava numa batalha espiritual. Elias estava diante de um confronto, a qual ele defendia as causas de Deus. E isso, irmãos, não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. É lutar contra uma força que nós somos humanos, não conhecemos, uma força sobrenatural. Somente a pessoa espiritual discerne as coisas espirituais. O homem carnal não consegue discernir as coisas espirituais. Mas o homem espiritual, ele sabe discernir bem todas as coisas. Então, irmãos, quando Deus nos chama, quando Deus nos chamou, quando Deus nos trouxe, foi para nós entrarmos numa batalha. Foi para nós entrarmos numa guerra, e nós estamos diante desta guerra. Nós temos que lutar todos os dias nós temos confronto para confrontar. E muitas das vezes nesses confrontos, depois de muitas vitórias, de muitas guerras, às vezes surge o cansaço, surge nas nossas vidas a fraqueza. Mas nesta hora que Elias estava passando por este momento, Deus o visita ali. Deus traz água e pão. Deus traz comida para que ele pudesse se alimentar. E ele comeu. A palavra do Senhor diz que ele comeu aquela comida. E o anjo falou para ele assim: agora, levanta e come e bebe. E ele bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias no deserto. Com a força daquela comida, um pão e uma água, ele comeu. E ele caminhou 40 dias no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui nesta noite falar para você, que o nosso Deus, Ele não nos abandona. Nosso Deus, nós pode até cair, mas o nosso socorro, ele vem do Senhor. Aleluia. Dizendo a palavra do Senhor, ele disse: com a força daquela comida ele caminhou 40 dias. Moisés subiu no monte e ele ficou ali no monte 40 dias, envolto numa nuvem, com a glória de Deus. E aquela glória de Deus o sustentou durante ali 40 dias naquele monte. Aleluia. Jesus, cheio do Espírito Santo, ele sai para o deserto. E 40 dias ele fica no deserto. E a palavra diz que depois de 40 dias Jesus foi ter fome. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você nesta noite, aleluia, ao que você que está se sentindo fraco, aleluia, o Senhor não vai te deixar morrer no deserto, Ele vai te fortalecer e você vai continuar. Aleluia! Em nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O Senhor vai te fortalecer. Aleluia. Elias saiu, caminhou 40 dias e foi para o monte. Chegando lá, o Senhor, Elias pega e entra numa caverna. Elias pega e entra na caverna para passar a noite. E quando vem a voz do Senhor para Elias, Elias sai para fora, Elias. Elias pega e sai e fica na porta da caverna, porque o Senhor falou: sai para fora que eu vou te falar contigo. E Elias pega e sai até a porta daquela caverna. E a palavra do Senhor diz que de repente, irmãos, veio um vento muito forte. Passou um vento muito forte ali naquele lugar. E Elias estava olhando. Mas depois do vento, veio um terremoto também e passou naquele lugar. Mas o Senhor também não estava naquele terremoto. Mas depois do terremoto ainda não acabou, veio um fogo. E Elias viu um fogo ali naquele lugar. Mas o Senhor ainda não estava naquele fogo. Mas houve essas manifestações. Então, de repente diz que veio uma voz suave. O Senhor veio e falou com Elias com a voz suave: Elias, e chamou ele: sai para fora, Elias. E o Senhor, depois desses vendavais, depois deste terremoto, depois do fogo, o Senhor falou calmamente com Elias. Você sabe o que eu quero dizer para você nesta noite? Aleluia. Você sabe o que o Senhor está falando para você nesta noite?
é depois do vento forte, é depois do terremoto, é depois de passar pelo fogo, você vai ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes nós achamos que Deus nos esqueceu de nós. Muitas vezes achamos que estamos sozinhos. Elias pensava que estava sozinho, mas Deus falou com ele. Elias chega ali e apresenta as suas queixas para Deus. Ele começa a apresentar todas as suas queixas para Deus. Ele desabafou diante de Deus tudo que ele estava guardado e o que ele estava sentindo e pensando. Até do próprio Deus ele desabafa. Ele fala para Deus. É Deus, aleluia. Sabe que Deus fala para Elias? Para Elias, sai da caverna, vem cá para fora. Olha, vai lá, passa lá e unge, rei sobre a Síria. Vai lá também e unge o rei sobre Israel. Passa também lá e unge Eliseu como profeta. Deus fala para Elias, vai lá, Elias. Você sabe o que Elias estava pensando? Que o ministério dele havia acabado. Elias estava pensando que ele havia, agora era só morrer. Mas Deus pega e fala para Elias, Elias, sai de dentro da caverna, Elias, e vai e cumpre o seu ministério. Vai e cumpre a sua chamada. Aleluia! Mesmo que você esteja se sentindo fraco, achando que não vai dar conta, achando que é hora de parar, Deus ainda fala para você. Aleluia, vai, que a obra é grande na sua vida. Seja o nome do Senhor, a obra ainda é grande na sua vida. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Aleluia! É o mesmo que Deus falasse para Elias assim, Elias, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Glória a Deus! Quantos que já estão pensando que acabou? Quantos que cantavam, já não canta mais, já falou, já parei? Quantos que evangelizavam, já não evangelizava mais, porque acha que já parou? Mas eu quero dizer para você, Deus é o que dá força ao cansado. Deus é o que dá força ao cansado. Deus é o que te chamou para a obra que não é sua, a obra não é minha, a obra é dele. Louvado seja o nome do Senhor. E é Ele que vai te fortalecer, é Ele que vai te dar força, é Ele que vai te dar sustento para você continuar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os jovens, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Essa é a promessa de Deus nesta palavra. É Ele que dá força aos que estão cansados. É Ele que dá força aos que estão sem força. Ele diz aqui que os que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças como asas de águia. Eles subirão como a águia. A águia sobe até nas alturas e ela fica lá em cima, fica por cima. E eu quero dizer, para você, a palavra de Deus vem nos dizendo nesta noite, o Senhor é que nos coloca por cima na situação, a situação que nos oprime. Eu quero que você tenha em mente nesta palavra a situação que oprime a sua vida. O que está oprimindo a sua vida? O que te está deixando sem força? Alguma situação acontece. O caso citado de Elias foi uma ameaça. Foi ele se sentir sozinho. Alguma coisa nos acontece que nos arranca a nossa força. Mas eu quero dizer nesta noite que o Senhor vai te dar força. O Senhor vai te colocar por cima. Ele vai te colocar como a águia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que o salmista diz no verso de número 18, no salmo de número 32, no salmo 18, no versículo 32. Eu vou abrir aqui, salmo 18 e no versículo de número 32, o que o Senhor está falando aqui. Aleluia. Olha, porque a palavra de Deus nos diz
no versículo 31. Porque quem é Deus, senão o Senhor? A quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força. É Deus que vai te dar força. É Deus que vai te dar força. Aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas. E põe nas minhas alturas. É Deus. É Deus que faz isso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os teus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Louvado seja o nome dele. Ele é poderoso para fazer isso. O nosso Deus é poderoso, para fortalecer as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe quem estava falando isso? Sabe quem estava dizendo esta palavra? O salmista Davi. É ele que estava falando. É o Senhor que me dá força. Ele coloca os meus pés como os das servas e põe nas minhas alturas. Este homem de Deus, ele foi colocado, ele teve diante de várias situações. 1 Samuel no capítulo 16, e começa em 17, começa a dizer o Davi diante de uma situação, a qual Deus enche ele de força. A palavra de Deus diz ali que Israel estava diante de uma situação ameaçada pelo inimigo. O que acontecia ali? Um homem dos filisteus, de uma estatura muito grande, tinha colocado um desafio diante dos exércitos. Quem pelejasse o ombro de Israel contra aquele filisteu, vencia uma batalha, vencia uma guerra. Era uma peleja individual, aonde um exército, uma nação seria derrotada. E ali, quem alistou para aquela batalha foi Davi. Davi, um servo e um gigante diante daquela batalha. A palavra de Deus diz ali que quando Davi foi para aquele confronto, quando Davi foi para aquela situação de guerra, de batalha, aquele soldado filisteu de 3 metros de altura, com uma couraça toda de ferro ali, de uma armadura sem igual, uma lança muito grande na sua mão, e Davi estava ali diante daquela situação. Mas Davi diz a palavra do Senhor, que ele orava assim: é o Senhor que me dá força, Ele fará os meus pés como os das servas, e Ele me guiará no meu caminho, e Ele me fará subir nas alturas. Davi tinha essa palavra no seu coração, e ele foi para aquele confronto, irmãos. Diz a palavra do Senhor, que de um lado estava o filisteu, de outro lado estava Davi. E Davi, quando ele foi para aquele confronto, ele foi somente com o seu cajado, com a sua funda, e ele passou no rio, pegou 5 pedras e pôs ali dentro do seu alforje ali, e foi com a sua funda ali na sua mão. E ele chegando diante daquela peleja, diante daquela batalha, de lá está Golias e de cá está Davi. A palavra diz que o Golias veio ao encontro de Davi. Davi correu ao encontro daquele gigante, e ele pega na sua bolsa ali, na sua alforje, uma pedra, coloca na sua funda ali, e ele roda aquela pedra. A palavra diz que ele correu, Davi correu. Deus naquela hora deu habilidade para Davi, como uma serva que corre. Não sei se vocês já prestaram atenção, mas o servo, aquele animal, ele corre tão ligeiro, fazendo zigue-zague, e ele corre para lá e para cá, e é difícil dele ser apanhado. E Davi, Deus deu habilidade para ele, e ele foi veloz naquela hora, correndo, creio que como zigue-zague, e chegou, e pegou aquela pedra, e ela atirou com aquela funda e acertou bem na fonte daquele Golias. A palavra de Deus diz que na testa, o capacete, tinha um buraquinho ali só, aonde aquela pedra foi direcionada, e aquele gigante ali, ele veio cair por terra naquela hora, porque Deus exaltou Davi e colocou ele nas alturas daquela terra. Ele foi mais forte, ele naquela hora ele venceu aquela batalha. E eu quero dizer para você nesta
Aleluia. Glória a Deus. O que Aleluia. está afligindo a sua vida? O que está tirando as suas forças? Aonde você está perdendo o seu ânimo? Louvado seja Deus. Aleluia. Aonde? O que está? Coloca na presença de Deus. O Senhor nesta noite está te enchendo de força. O Senhor nesta noite está te dando força para você vencer. Está te dando habilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Medita aí no seu coração. Aleluia. Acha, em nome de Jesus, aonde está o teu inimigo, aonde está a tua fraqueza. Consulte aí na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca em nome de Jesus. Nós estamos falando da palavra de Deus. E quando se fala da palavra de Deus, nós temos que usar a autoridade da palavra de Deus. Temos que usar a autoridade da palavra do Senhor. Não é eu, é a palavra. E eu quero ministrar sobre a sua vida, mediante a palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Feche os seus olhos aí. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: a nossa luta ela não é contra a carne, nem contra sangue, mas ela é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes da maldade, é aqueles que estão nas regiões celestiais. Olha, em nome de Jesus, procura nesta hora o que está diminuindo as minhas forças. Qual o inimigo que está tentando contra a minha vida? O Senhor vai te cingir de força. A palavra do Senhor diz assim: que Ele não nos deu um espírito de temor, mas Ele nos deu sim um espírito de fortaleza. Louvado seja o nome do Senhor. E toda a fortaleza que tem se levantado contra a sua vida, nesta hora nós vamos determinar o nome de Jesus. Nós vamos acertar aonde precisa ser acertado. Deus vai te dar nesta hora. Deus vai te conduzir. Deus vai te fazer que você seja ligeiro. O inimigo vai te procurar, mas não vai te achar. O inimigo vai tentar, mas ele não vai conseguir contra a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vive em espírito de oração. Eu quero ministrar sobre a sua vida, no nome de Jesus Cristo, que Deus vai destruir, no nome do Senhor. O que é que está te tirando a paz do seu coração? O que está acontecendo na sua vida? Coloca diante do Senhor nessa hora. Nós vamos acertar. No nome de Jesus. Nós vamos acertar pelo poder de Deus. No nome de Jesus Cristo. Eu vou ministrar em nome do Senhor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos agora. Se você não sabe, aleluia, Deus pode fazer um milagre. Quem sabe o que está te atormentando seja uma enfermidade. E nessa noite ela pode cair por terra. Quem sabe o que está te tirando a sua paz, seja algo que está acontecendo na sua família, Deus pode destruir. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus de poder, Espírito Santo do Senhor. Aleluia. O Senhor que dirigiu Davi, o Senhor que conduziu aquela pedra até a fonte do Golias, para que ele pudesse vir cair por terra. O Senhor que deu agilidade para Davi, força para Davi, meu Deus, ó Pai, enfrentar aquela situação. Meu Deus, os teus filhos, Senhor, estão aqui nesta noite. Meu Deus, ó Pai, essa diversidade, este problema, essa situação, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Meu Deus, ela vai cair por terra. Grande será a ruína, Senhor. Meu Deus, e o Senhor vai colocar os teus filhos nas alturas. Meu Deus, ó Pai, acima, Senhor, desta situação. Meu Deus, no nome de Jesus eu ministro, Senhor. Meu Deus, segundo a tua palavra. Meu Deus, ó Pai, destruindo, Senhor, todas as fortalezas, toda a fraqueza, meu Deus, cansaço. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, vai caindo por terra. No nome de Jesus. Amém, irmãos.